Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Nós vamos iniciar agora o conteúdo do terceiro bimestre e hoje nós vamos falar um pouquinho de fatorial. Ele faz parte ele é uma ferramenta utilizada na análise combinatória que facilita aí o princípio fundamental da contagem, de como calcular algumas combinações, arranjos e permutações. Então vamos lá, iniciando a primeira aula. A origem da análise combinatória, né? Primeiramente, o que você deve entender é que a análise combinatória ela surgiu através de um jogo, né? Coloquei para vocês, a análise combinatória ela tomou forma a partir do século XVII, partindo do francês Blaise Pascal e sendo complementada por Fermat, Leibniz e Wallis. Surgiu mediante a necessidade de entender e calcular a probabilidade de um jogo de azar. Eles estavam em um jogo, várias pessoas jogando, e eles queriam finalizar logo o jogo, né? E aí cada uma das pessoas tinha uma quantidade de cartas, e eles queriam analisar quem seria para dividir o jogo entre eles, através da probabilidade de quem tinha maior chance de ganhar aquele jogo, né? Então eles analisaram a quantidade de cartas que ia entrar no jogo ali, e tentavam calcular quem seria a pessoa que teria a maior probabilidade ali de conseguir ganhar aquele jogo, né? Quem imaginaria que essas grandes mentes mostrariam cientificamente a demonstração da análise combinatória a partir de um passatempo, algo tão fútil? Pois bem, a necessidade de calcular o número de possibilidades existentes nos jogos gerou o estudo do método da contagem. E isso permitiu desenvolver métodos que permitam contar de uma forma indireta o número de elementos em um conjunto, estando esses elementos agrupados sob certas condições. Então, iniciou-se ali o princípio de probabilidades, né? A quantidade de chances de acontecer um determinado evento. Então, através dessa conversa informal entre esses caras aí, esses grandes mestres da matemática, surgiu aí o conceito de análise combinatória. Após vários estudos e demonstrações, definiu-se a análise combinatória como um conjunto de possibilidades, constituída por elementos finitos, ou seja, eu posso brincar, variar com essa quantidade de elementos aí infinitamente, que eu tenho várias combinações, vários arranjos, várias possibilidades. A mesma baseia-se em critérios que possibilitam a contagem e é estudada na lógica matemática, analisando possibilidades e combinações. Bem, então vamos iniciar o conceito de fatorial. O fatorial ele é uma ferramenta, como eu disse para vocês, usada na análise combinatória para facilitar a exemplificação de alguns cálculos. E a primeira coisa que você tem que saber é que fatorial sempre vai ser um número inteiro, ele não vai ter vírgula, tá? É um número inteiro onde vai ter o pontinho de exclamação ao lado dele, que indica aí o sentido do fatorial. Então, olha, aqui eu tenho um n fatorial, e esse n fatorial vai ser um número natural, por isso que eu coloquei para vocês aí que n, ele pertence aos naturais, ele não pode ser número decimal, e ele é o produto de todos os números naturais, de 1 até n, então n não pode ser menor. Exemplo, n igual a 0 fatorial e n igual a 1 fatorial, que são os números inteiros menores que nós temos, eles sempre vão valer 1. Tá aqui, ó, 0 fatorial e 1 fatorial sempre vale 1. Então, para números maior do que n fatorial, n maior do que 2, ele já vai ter outros valores. Então, o n ele pode ser qualquer número que seja igual a 2 ou maior. E aí, exemplo, se for 2 fatorial, aqui é 2, se for 3 fatorial é 6, e aí vai. Então, o n menor do que 2, ele sempre vai ser 1. E lembra que tem que ser menor do que 2 inteiro. Então, o máximo que a gente tem menor do que 2 que seja inteiro, que seja natural, positivo, não pode ser negativo, é 0 e 1, que você vai optar sendo como 1 para ele não alterar a conta. Se a gente adotasse como 0, toda vez que aparecesse 0 fatorial numa conta, ele zeraria toda a questão. Então, para ele não ter efeito na conta, nós adotamos que 0 fatorial e 1 fatorial equivale a 1, ok? Então, como é que eu faço para encontrar o n fatorial? Gente, é muito simples, é só você decair de 1 em 1. Então, a notação matemática é essa daqui, pode parecer complexa, mas ela é bem simples. N fatorial, você vai tirar o fatorial e vai decaindo a contagem até chegar no 1. Quando você consegue chegar no 1, você para a contagem do fatorial. Então, observa. O que seria 6 fatorial? É 6 menos 1, que cai para 5,
menos 1 que cai para 4, menos 1 que cai para 3, menos 1 que cai para 2, menos 1 que cai para 1 fatorial. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, dá 720. Então, o n fatorial, ele é sempre, para você abrir, tirar o símbolo dele de exclamação aqui, você tem que cair de 1 em 1 até chegar ao número 1 e multiplicar todos os elementos. Então, se eu começasse a contagem aqui no 5 fatorial e parasse no 4 e não chegasse no 1, eu teria que colocar o fatorial aqui no 4 dizendo que ainda posso abrir mais, mas eu quero parar até o 4 fatorial. Como ainda há a possibilidade de prosseguir até chegar ao 1, o símbolo aí da exclamação ele não pode sumir, ele ficaria do lado do 4 fatorial. Vamos ver alguns exemplos aqui para você ter um pouquinho maior de noção. Então, olha, se eu tivesse um número mais ou menos assim, ó, se eu tivesse o 5 fatorial, como eu disse ali para vocês. 5 fatorial. Se eu quero tirar esse símbolo do fatorial, eu começo com 5 e vou decaindo. 4, 3, 2, 1. E aí, eu vou organizando, como a gente viu aí anteriormente, que se eu quiser calcular quanto que basta você colocar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Só que eu quero parar no 4 fatorial, eu não quero chegar até o 1 fatorial, então eu ficaria assim, ó. Ou eu escrevo 5 fatorial, ou eu posso escrever esse 5 fatorial de uma outra forma. Ele pode ser o 120, quando eu abro toda a conta, ou ele pode ser também o 5 fatorial vezes o 4 fatorial, que é uma maneira de escrever ele. E o fatorial ele continua porque eu não terminei de abrir a conta. Então, se eu abrisse toda a conta, quando eu chego no 1, o símbolo do fatorial não está aqui mais, tá? Ou eu poderia também colocar o símbolo do 5 fatorial, o 4 fatorial e parar no 3 fatorial. Como ainda posso continuar, eu tenho que deixar o símbolo lá do fatorial. Então, observa as maneiras que eu posso escrever. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, porque eu ainda posso chegar no 1. E aí, a partir do momento que eu chego no 1, aí o fatorial ele some da jogada. E aí eu multiplicaria toda a conta, encontrando 120 aqui. Então, eu posso escrever o 5 fatorial de diversas formas, abrindo a conta inteira ou parando em um determinado ponto. Quando eu paro desse determinado ponto, eu tenho que colocar o símbolo de fatorial. Então, vejamos. Temos aqui algumas operações com fatoriais, divisão, multiplicação, divisão de fatorial no primeiro momento, depois a gente pode ver outras aplicações, né? Na próxima que eu vou mostrar para vocês. Então, olha, eu quero dividir um fatorial por outro fatorial. Como é que eu faço? A dica é sempre você abrir o maior fatorial e tentar simplificar ele em função do menor. Então, quando eu olho a letra A, entre 7 e 4 fatorial, eu sei que 7 é maior do que 4. Então, eu vou começar pelo 7, vou abrindo ele. Para a gente abrir, a gente tem que decair o 7, diminuir de 1 em 1, até chegar ao 4 fatorial. Quando eu chegar no 4 fatorial, eu paro e tento simplificar, cancelar ali para ver o que eu tenho. Então, observa como é que eu poderia fazer isso aqui. Eu tenho 7 fatorial e eu vou abrindo. 7 tira 1, 6 tira 1, 5 tira 1, 4. Como ainda eu posso chegar até 1, mas eu quero parar no 4, eu sou obrigado a colocar o símbolo do fatorial para indicar que a conta ali ainda pode prosseguir. E aí embaixo eu coloco 4 fatorial. E agora que eu tenho algo que é similar em cima e embaixo, eu cancelo. E aí eu faço a multiplicação de 7 vezes 6 e 6 vezes 5, totalizando 210, o resultado dessa conta. Muito simples, então sempre busque o maior fatorial em função do menor, tenta cancelar o maior em função do menor, então você sempre vai abrir o fatorial do maior. Olha o outro exemplo, eu tenho 12 fatorial e 10 embaixo, eu sei que 12 é maior, então eu vou abrir o 12 até chegar no 10. Então, 12 tira 1, 11, tira 1, 10. Eu sei que a conta pode prosseguir, mas eu quero parar por ali, então eu coloco fatorial. Embaixo 10, e eu tento cancelar o que é similar em cima e embaixo. O que sobrou para mim? O 12 vezes 11. Então, quando eu faço 12 vezes 11, eu tenho 132, resposta final dessa conta.
Vamos ver se a gente pegou? Olha o próximo. Como é que seria o 6 fatorial e o 8? Eu sei que o 8 fatorial é maior. E agora ele está no denominador. Então, eu vou abrir o denominador até chegar ao 6. Então, ficaria assim, ó. Em cima eu vou repetir, porque eu estou mantendo, e vou abrir o de baixo. Então, ficaria 8 tira 1, 7 tira 1, 6. Como a conta persiste e eu quero parar por ali, coloco o sinal de fatorial, cancelo em cima e embaixo com o que é semelhante. Como cancelou tudo em cima, eu não posso falar que é zero lá em cima. Então, quando a gente cancela tudo, a gente sempre coloca o sinal de 1, porque o 1 não altera a conta. E embaixo eu faço 8 vezes 7, totalizando 56. Eu posso parar por aqui, ou eu posso continuar fazendo a conta e dar aproximadamente 0,017 o resultado ali. E o último, para a gente finalizar, seria o 4 fatorial em função do 5 fatorial. A dica que eu te dou é que sempre quando a divisão entre os números fatoriais for 1, a diferença for 1, exemplo, quando eu pego os 5 e 4, a diferença dos dois é 1. Então eu sei que o resultado vai prevalecer o maior. Quem é maior entre 4 e 5? 5. Então a resposta daquilo lá vai ser 5. Mas se você não lembrar, vamos abrir aqui. Então ficaria assim, eu quero manter o maior. Então eu vou abrir embaixo, que é o 5, e vou manter a parte de cima para cancelar. Abrindo a parte aqui de baixo, ficaria 5, tira 1, 4. Como a conta pode continuar, eu coloco o fatorial. Cancelando, né? E aqui ficaria 1 sobre 5. Então, observa que o 5, ele venceu na luta ali, tá? Então, como o 4, ele some da jogada e ele tá no numerador, eu não posso deixar ele sem nada. Então, eu coloco 1 em cima e embaixo ficou o 5. Se fosse o contrário, né, seria somente 5. Então, aqui é bem tranquilo. Vamos agora verificar alguns exercícios onde envolve mais de um fatorial na divisão. Então, olha, eu tenho 8, 5 e o 3 fatorial. Quem eu vou pegar? Eu vou pegar quem é maior e tentar cancelar com o menor. Só que quando eu pego o 8 e eu vou decaindo, eu chego primeiro no 5 para depois chegar no 3. Então, eu vou pegar o 8 e vou decaindo até chegar no 5 para cancelar ele. Olha como é que fica. 8 tira 1, 7. Tira 1, 6. Tira 1, 5. Como eu quero parar por ali, você pode ou cancelar com 5 ou cancelar com 3. Como eu quero algo mais prático, vou cancelar com um que está mais próximo do 8. Então, como a conta pode continuar, eu paro por ali e vou repetir o que está lá embaixo. Cancelando o que é igual, eu tenho o que sobrou? 8, 7, 6 e o 3. Primeira dica, você nunca pode cancelar fatorial com um número que não é fatorial. Tem gente que vai lá e faz 6 dividido por 3, 2. Não pode. Eu só cancelo fatorial com fatorial, ou seja, o 5 só poderia cancelar com quem tivesse 5 fatorial. Ou seja, 5 não cancela com 5 fatorial. 5 só cancela com 5 e 5 fatorial só cancela com 5 fatorial. Então, eu não posso fazer nenhuma operação entre esses dois aqui. O que eu posso fazer, então, para que eu tenha alguma operação entre eles? Eu tenho que abrir esse fatorial para que esse sinal de fatorial suma e eu tenha apenas números inteiros para eu poder fazer a conta. Então, olha como é que eu teria aqui. Ou eu posso multiplicar tudo lá em cima, né, e ver quanto que daria. É uma opção. Mas vamos abrir a conta um pouquinho para você visualizar melhor isso aqui. Então, aqui ficaria 8, 7, 6 que sobrou. E o 3 que estava embaixo, a gente vai abrir ele. Então, vamos diminuindo de 1 em 1. 3 tira 1, 2 tira 1. E precisa colocar o fatorial? Não, porque eu já cheguei no 1. Então, quando eu chego no 1, às vezes eu nem preciso colocar 1 na conta, porque o 1 não vai ter efeito nenhum. Se eu quiser apagar, eu posso. Então, vamos tentar organizar. Eu posso multiplicar aqui embaixo e ver quanto que dá, não é? Então, ficaria assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6. E 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. E o que eu tenho exatamente igual em cima e embaixo que não tem fatorial? É só um número natural. 6. Então, como eles são idênticos, eu cancelo. E quando eu faço 8 vezes 7, eu tenho 56. Da mesma forma, eu posso fazer o que de baixo. O de baixo eu sei que o 6 é maior em relação ao de baixo. Então, eu vou pegar o 6 e vou abrindo. 6 tira 1, 5, tira 1, 4. Como já chegou perto de alguém que está lá embaixo, eu paro o fatorial. E eu vou verificar o que eu posso cancelar aqui embaixo. Cancelando, eu sei que eu posso cortar 4 com 4 fatorial. E aqui em cima eu teria o 30, né, que é 6 vezes 5.
30 se eu quiser, ou posso repetir 6 vezes 5 ali. Então, vou deixar 6 vezes 5 só para a gente ver se dá para cancelar ali. E embaixo só sobrou 2 fatorial, só que não dá para cortar e nem fazer conta com o número que é fatorial com o número inteiro. Tem que fazer o fatorial virar número natural ali, número inteiro. Então, eu vou abrir a conta aqui do fatorial. Então, quando eu abro a conta do fatorial ali, olha como é que fica. Então, esse aqui ficou, ficou 6 vezes 5, e quando vamos abrir 2, ficaria 2 vezes 1. Como eu cheguei no 1, não tem necessidade de colocar fatorial. Como 2 vezes 1 é 2, eu posso fazer isso aqui, ó. Ou eu cancelo 2 com 6, se eu cancelar o 6 com 2 aqui, 6 dividido por 2 daria 3, ficaria 3 vezes 5, 15. Mas tem gente que tem dificuldade. Então, a outra opção seria você multiplicar tudo em cima e tudo embaixo. Então, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. Metade de 30, 15. Então, tá verificando que é simples. O truque é sempre você pegar o maior fatorial, abrir em função do menor fatorial para cancelar. Segunda dica, você nunca corta, simplifica fatorial com número natural. É semelhante com semelhante. Fatorial faz operação com fatorial, ou seja, fatorial só vai somar com fatorial, multiplicar com fatorial, simplificar com fatorial. Ele não faz nenhuma operação com outra coisa que não seja fatorial. E do mesmo jeito, números que sejam inteiros, aí ele vai operar com outros números que sejam inteiros, ou decimal com decimal, mas lembrando que fatorial só pode ser números inteiros. E o último aqui seria o 5 fatorial em função do 4 e do 1, né? Então, quando eu faço aqui, eu sei que eu vou abrir o 5, né? Que ele é maior, então ficaria 5 vezes 4 fatorial. E embaixo eu tenho 4 fatorial, e lembra que 1 fatorial é 1, não é? Então, cancelou o 4 com 4, ficou 5 dividido por 1, que é igual a 5. Então, nós acabamos essa primeira parte e nós vamos fazer agora, para finalizar, algumas simplificações algébricas. O que é uma simplificação algébrica? É quando eu tenho um fatorial, que é um número, junto com letra. Então, aqui eu tenho n, que é fatorial, e eu tenho o 5, e o 6 e o 5, que são números que são fatoriais. Todo ele está dentro do parênteses, então o n mais 6 é um fatorial. Ele é um elemento aí, tá? E o n mais 5, outro fatorial. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, pense que n é uma coleção, é uma quantidade de algum elemento que você tem. Por exemplo, eu tenho 6 laranjas, eu tenho um conjunto aí de laranjas. Ou eu tenho um baralho de, não sei, 52 cartas. Então, o n é uma coleção, é um conjunto de alguma coisa. Então, a gente sabe que para começar a conta ali, nós temos que iniciar com o maior. Só que quando aparece n na jogada, às vezes pode se perder e você não pode, às vezes, não sabe onde começar. Quando é positivo é simples, pensa assim, eu tenho n objetos, e agora, na parte de cima, eu peguei esse n objetos e somei mais 6. Agora embaixo eu tenho n objetos e somei mais 5. Qual desses dois que eu vou ter mais quantidade de elementos? No n mais 6. Então eu começo por ele. E aí eu vou decaindo. Então observa como é que eu vou fazer. Então ficaria assim, ó. Repete primeiro, né? N mais 6. E sempre é multiplicação, como a gente fez nos anteriores aqui, ó. Sempre era multiplicação e eu vou decaindo multiplicando. Então, vamos lá. Se eu tenho n mais 6, se eu tiro menos 1 ali, vai ficar n mais 5. Por que mais 5? Porque se eu diminuir menos 1 aqui, 6 tira 1, 5. De novo, menos 1. Viraria o quê? N mais 4, porque subtrai e pega o sinal de quem é maior. Mas por que eu não devo continuar? Porque a minha meta é simplificar. E quando eu chego no n mais 5, eu já vi que embaixo também é n mais 5. Então, como a conta ainda pode continuar e eu quero parar por ali, eu coloco o sinal do fatorial. Porque eu quero ver se eu consigo cancelar com alguma coisa que está lá embaixo. Então, observe o que eu fiz. Eu abri o maior e mantive quietinho o menor. Então, eu abro em cima e deixo quieto o outro para poder cancelar. Então, quando eu faço isso aqui, eu verifiquei que em cima e embaixo, esses dois são iguais. Então, o que sobrou? N mais 6. A conta acabou ali. Então, eu peguei o maior fatorial, que era o n mais 6, e fui abrindo até chegar
igual ao fatorial que eu tinha embaixo, que era o n mais 5. Como a conta ainda podia continuar, eu tenho que colocar o sinal do fatorial ali. Cancelo todo mundo e vejo o que sobrou. Vamos fazer de novo agora com esse daqui, para ver se você consegue visualizar. Eu tenho n mais 9 fatorial e eu tenho n mais 7 fatorial. Onde eu começo? Quem é maior? Vamos pensar? N é uma quantidade de elementos. Se eu tenho uma quantidade de elementos e eu ganho mais 9, eu fico com uma quantidade x. Se eu tenho essa quantidade de n elementos e eu ganhar só mais 7, eu vou ter uma quantidade inferior. Então, o n mais 9 é maior. Então, eu vou manter o n mais 7 quieto e eu vou abrir o n mais 9 fatorial em função do menor, até chegar ao 7. Então, ficaria assim, ó. Sempre repete primeiro, não vai chegando já subtraindo, não. Repetir e vou decaindo. Tira 1. Tira 1. Como ainda eu posso chegar até lá embaixo, isso aqui tende a infinito, né? Eu posso descer isso aqui quantas vezes que eu quiser, mas eu quero parar para cancelar embaixo. Então, eu tenho que colocar o sinal do fatorial, não esquece. O que eu tinha lá embaixo? N mais 7 fatorial. Cancelo com o que é igual. E sobrou só esses dois. Então, eu posso fazer a distributiva. N vezes N. N ao quadrado. N mais 8. 8N. Só juntar. Tá bom? Então, N vezes N, N ao quadrado. N vezes 8. 8N. Vamos fazer agora esse, tá? Eu tenho 9 vezes N. Então, mais 9N. E se eu faço 9 vezes 8, dá 72. Certo? Vamos organizar semelhante com semelhante. Esses dois são semelhantes, ó. Tem o N certinho, um tem o N e o outro também. Nós podemos aqui fazer a conta para ver quanto que dá. 8 mais 9 dá 17. Então, a resposta final deu mais 17N mais 72. Eu tenho um polinômio aqui. E como a gente não sabe o valor de N, a gente não pode fazer mais nada. Então, a gente deixa assim. Então, a conta pararia aqui. Vamos agora pegar um exemplo de quando eu tenho sinal negativo, para ver como a gente pode proceder. Quando for o sinal negativo, toma cuidado. Observa como é que eu faço. Lembre que o N é uma quantidade de elementos, de uma coleção. Se eu pego essa quantidade de N de elementos e eu tiro 3, eu vou ter uma quantidade X de elementos. Agora, se eu pegar essa quantidade de N de elementos e eu tirar 5, eu vou ter uma quantidade menor. Então, N menos 3 é maior do que N menos 5, porque eu perco mais. Então, eu inicio pelo maior. Então, eu vou começar em cima, até chegar na contagem aí do menos 5. Olha como é que fica, até chegar em função do menor. Eu vou repetir o primeiro, N menos 3, e vou diminuir 1. Então, quando eu diminuo 1, sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então, isso aqui cai para N menos 4. Quando eu tiro 1 de novo, eu vou ter menos 4 com menos 1. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, tá vendo que quando é negativo, ele vai aumentando aquela parte ali. Então, aqui ficaria N menos 5. Como eu já cheguei no denominador, que é o meu objetivo, e a conta ainda pode continuar, eu coloco fatorial para indicar que aquilo ainda continua, e eu tento repetir o que está embaixo. Vamos cancelar. Lembrando que esse menos 1 que eu coloco é só para você lembrar, não tem necessidade dele aparecer ali. E aí, eu cancelo o que é igual e faço a distributiva. N vezes N, N ao quadrado, N vezes menos 4, menos 4N, fazendo agora com o outro, menos 3 vezes N, menos 3N, menos 3 vezes menos 4, menos vezes menos, dá mais, e 3 vezes 4, 12. Organizando semelhantes, que são esses dois, sinais iguais, a gente vai conservar o sinal, e nós vamos somar. Então, ficaria menos 7N mais 2, 12. Como eu não sei o valor de N, eu paro a conta ali. Se ele falasse que o N era 1, você substituiria o valor do N e efetuaria a conta ali. Olha o de baixo. Eu tenho N menos 3 fatorial e N menos 1 fatorial. Quem é maior? Pensa assim. N é a minha coleção. Eu tiro 3 dessa coleção. Eu vou ficar com quantidade X.
Se eu pegar agora essa coleção e tirar uma só, eu vou ter uma quantidade maior de elementos, porque eu só tirei um e o outro eu tirei 3. Então, n-1 é maior do que n-3. Então, eu começo por ele. Então, eu vou repetir o outro. E vou tentar abrir o de baixo até chegar ao n-3. Então, repete primeiro, igualzinho, e vamos lá. Ficou n-1, menos 1. Então, sinais iguais, nós vamos somar. Então, vai ficar menos 2. Se eu jogar menos 1 de novo, vai dar menos 3. Como essa conta ainda pode continuar, eu coloco o sinal de reticência e tento cancelar alguma coisa ali. Como eu cancelei tudo embaixo, eu não posso deixar sem nada ali em cima. Então, isso aqui ficaria 1 na parte de cima, e eu faço, novamente, a distributiva. N vezes N, N ao quadrado, N vezes menos 2, N, menos 1 vezes N, menos 1N, e menos 1 vezes menos 2, menos vezes menos mais, e 2 vezes 1, 2. Organize esses dois que são semelhantes. Então, vai ficar 1 sobre n ao quadrado, menos 2, menos 1, sinais iguais, nós vamos conservar o sinal e somar. E aí, nós chegamos nesse resultado. Lembrando que, como a gente não sabe o valor de n, nós deixamos assim. Então, a meta da atividade de hoje, pessoal, é nós aplicarmos um pouquinho desses conceitos de n fatorial. Eu passei uma atividade para vocês que está em anexo, entra lá, e você tenta fazer os exercícios, tá bom? No mais, na próxima aula a gente se encontra no plantão. Um grande abraço.